Hoje eu vou fazer alguns comentários na ilustração finalizada da Vanelli, aluna da Vivência do Ilustrador. Algumas observações que eu quero fazer, não para criticar a ilustração, mas para mostrar alguns detalhes que talvez nós, quando estamos começando, não observamos. Uma das coisas que eu acho importante ressaltar é que a ilustração não tem esses pontinhos. O que é isso daqui? Às vezes é sujeira no vidro do scanner e às vezes é resíduo do lápis de cor que ela utilizou. A técnica que ela usou aqui foi o lápis de cor. Então, possivelmente, esses resíduos que tem aqui e aqui embaixo também, ó, são resíduos que sobraram da movimentação que a gente faz com a mão, com o lápis, às vezes assoprando, quando usa o lápis preto na ilustração. Como que resolve isso? Não é sempre que a gente vai conseguir tirar tudo. Comigo também acontece, tem resíduos, às vezes tem pontinhos brancos que ficam mais aparentes na digitalização do que na própria ilustração. Eu dou uma ajustada nesses pontinhos depois que eu faço a digitalização, coloco num programa e ajeito isso. No meu curso, o Método Ingrid, eu mostro lá como eu faço para fazer com que esses pontinhos não fiquem aparecendo. Outra coisa importante também na ilustração é que os cantinhos sejam bem finalizados. Note aqui que tem uma linha e não está indo até o fim. Isso vai aparecer depois na impressão. Por exemplo, se eu for retirar essa borda que eu não preciso no livro, e isso possivelmente vai acontecer outras vezes, vamos supor que eu coloque aqui, para que fique ajustado mais ou menos nessa parte. Note como aqui está sobrando um pouco de branco. Então, a minha sugestão é finalizar essas partes, ou fazer até um pouquinho adiante, deixar o que a gente chama de sangramento, algumas pessoas chamam de sangria, outros chamam de sangra, outros chamam de bleeding. Então, o que importa é que sempre tenha um pouquinho mais de ilustração para que possa ser cortado. Aqui eu não cortei a ilustração para não cortar o lacinho, mas o ideal é que na ilustração o acabamento fique perfeito. Precisa fazer um acabamento cortadinho, certinho? Não, não precisa. Mas o acabamento tem que ser suave, não assim com partes sobrando de lápis de cor e outras não. Para ilustração e no livro, possivelmente eu vou cortar isso aqui. Porém, os pontinhos para arrumar cada um deles vai demorar bastante. Então, é importante sempre observar isso. Outra coisa importante são as bordas. Se você vai colocar contorno, então elas não podem ficar passando aqui. Quando a pessoa faz um contorno que é assim mais rústico, não tem problema nenhum que fique um pouquinho passando, mas quando se faz o contorno, pressupõe-se que quer um limite. Então, esse limite, o ideal é que não seja ultrapassado. Precisa estar perfeito? Não precisa, mas então que evite colocar o contorno. Outra coisa sobre o contorno é que esse contorno aqui, ó, vou colocar mais próximo, tá bem mais fino que esse daqui, que tenha uma certa coerência nos contornos, ou se vai fazer uma parte com um contorno maior, que seja uma coisa que é mais importante e outro contorno menor, mas que ele não varie tanto, ou que quando fizer o contorno, ele tenha variações, mas tenha consistência em toda a ilustração nessas variações. Aqui na mãozinha também, ó, talvez usar um pouquinho de tinta para esconder essa parte aqui e deixar o dedinho sem essas partes escuras no meio. Ficou muito bacana esse personagem aqui, os cabelos ficaram com suavidade, o traço meio tremido combinou muito bem com o personagem. Uma última coisa é a técnica. Quando a gente trabalha com lápis de cor, note como ela caprichou aqui na cartola. Fez suave, sem amassar o papel, cobriu bem todas as partes. Já aqui no amarelo parece que foi feito com muita pressa. Não tem finalização aqui perto da borda. Às vezes aqui é até mais importante que tenha. Esses riscos da luz dão a sensação de que foram feitos com muita pressa. O fundo, a gente consegue ver as linhas do lápis. Eu acho que seria mais interessante fazer ele de modo bem suave, passando o lápis com calma, para que fique um fundo bem homogêneo. Tudo isso também tem no meu curso de ilustração. Tem várias técnicas de lápis de cor, algumas dicas do que fazer para o fundo ficar mais homogêneo. Dá uma olhadinha lá nas aulas. Quero agradecer a Vana por ter enviado, a você que está assistindo. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, escreva aqui embaixo do vídeo.
e desejo uma ilustrada semana.